estar atento a esse aprendizado. Então, por favor, desliguem os celulares. A espiritualidade não vai chamar ninguém não, podem ficar Isso, perfeito. Podem desligar, tranquilo. Porque aí a gente perde a noção das coisas e aí... Sintonia. Pois é, sintonia, isso aí, perfeito. E aí depois da palestra ele finaliza com a prece final, tá? Depois da palestra a gente tem um passe, que vai ser aqui na salinha, geralmente a gente atende a 4, 5 pessoas, né? O passe vai ser responsabilidade da nossa irmã Marli. E, bem, eu espero que todos nós sejamos acolhidos, que Jesus esteja conosco nesse momento de aprendizado, para que a gente possa levar isso para a nossa vida, né? Depois da palestra, a gente tem água frutificada, ali nessa água tem o fluido necessário para cada um de nós, pode acreditar, tem. E aí tem a cantina, que eu estou sempre aqui pedindo, né? Olha, cada coisa maravilhosa, cada quitute perfeito. E aí isso ajuda a gente aqui na nossa casa, né? A gente, em seguida, tem a leitura da página com a irmã Edilva e a prece inicial hoje fica por conta do presidente da casa, que é seu Esmeralda. Tá bom? Coordenando o passe a Marli. Cláudia, semana que vem. Sim, isso. Na próxima semana, a direção da casa decidiu não fazer a palestra. Por quê? Porque é um feriado grande que tem na cidade e tem uma festa cultural da cidade. Isso, e por ser feriado, no último feriado nós chegamos com o palestrante atrasado, né? Aí o trânsito fica complicado. Então a gente decidiu não ter. Mas pode acreditar que nós vamos estar orando por todos que precisarem. Olha, e se algum de vocês precisarem, a gente também faz atendimento fraterno. É só contactar cada um de nós aqui, trabalhadores da casa. Tá? Vamos lá? Deixa eu pegar o seu livro, você não pegou. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Tá podendo. Duvido que eu consigo sem óculos. Pois é. Hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 13. O conselho da exortação recíproca diária, indicada pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselhar os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores costumados. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios novos a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário
que o convertido de Damasco vos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de seu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Se assim seja, graças a Deus. Só por hoje. Só hoje. Boa noite, meus amigos. Não tem nenhum cara nova não. Tem aquele bolso ali. Só tem cara nova. Isso é bom. É bom porque são pessoas que se esforçam muito para chegar até aqui, né? Com tantos problemas que nós estamos vivendo, a gente tem hora que a gente fica em dúvida. Mas não pode ficar em dúvida e nós temos a certeza de que talvez sejam as preces mais importantes de nossas vidas, todos nós, porque nós temos um elo próprio que distingue esse grupo que resolveu se filiar a essa casa. Então, nós temos que fazer esse encontro o melhor possível, fazer com a certeza de que ele está em nós e aumenta cada vez mais que a gente vem dizer: Jesus, estou contigo. Não precisa fazer grandes preces, não, simplesmente se declarar um seguidor de Jesus, só isso que ele quer escutar, porque tem tanto sofrimento nessa nossa terra, não é nossa terra não, no mundo de uma maneira geral, eclodiu a ser uma situação de que está todo mundo de boca aberta, não sabe o que fazer. Nesse momento a gente tem que lembrar que a gente não só tem que fazer as nossas preces, né? Faz no banheiro, tem gente que não pode fazer porque um é uma religião, outro é outra. Cada um tem direito a ter sua religião. Aqui a gente não ensina ninguém a... Você quer ser espírita, pode chegar. Você quer seguir essas normas, fique à vontade. Então, quer dizer, tenham certeza absoluta de que são as preces mais importantes de nossas vidas. Aquelas que necessárias a tudo aquilo que Jesus previu e nos entregou. Tá certo? Então, mantenham seus corações envolvidos com os corações dos nossos Bezerra de Menezes, todos esses nossos Joana de Anjos, todos esses amigos que estão sempre conosco. E também por todos os nossos irmãos que às vezes têm dificuldades por uma série de fatores. Mas é bom salientar o seguinte: existe um clube que é contra nós. Existe um time que joga contra nós. E nós precisamos fortalecer Jesus com o nosso coração, com o nosso amor em nosso coração, para aliviar tanto sofrimento, tanta desgraça que a gente vê aí no dia a dia. Você já assistiu um jornal hoje, é uma vacina de deixar a gente caído, estarrecido, porque não passa um dia sem ter uma coisa feia para a gente saber. Então, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Reforcem sempre esses nossos encontros, porque você está trabalhando, não somente para você está trabalhando como representante da sua casa. Você é o gerente espiritual. Não precisa ele nem saber, ele faz quietinha no seu banheiro, no seu quarto, porque tem gente que tem outra religião e não apoia a nossa. Mas nós apoiamos todas as religiões. Que seja mais um dia de alegria e certeza em nossos corações, escutando o nosso querido amigo que vem nos ajudando esse tempo todo. Fica à vontade, meu irmão. Legal. É hoje? É hoje. É hoje mesmo? Então vai ser hoje. Bom, em primeiro lugar, agradecer a casa, agradecer ao presidente, né, o convite. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né? E vamos tentar fazer o melhor hoje. Porque existe uma frase que fala mais ou menos assim: o tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo, o tempo tem.
O tempo respondeu que o tempo tem, quanto tempo o tempo tem. É hoje. Hoje. É hoje, né? Então todos se sintam felizes, tranquilos, né? E que a gente possa, como o presidente colocou, né, transmitir da melhor forma possível a mensagem que eu trago, né? Livro dos Espíritos, livro 3º, Leis Morais, capítulo 11, lei, é interessante, não é leis de justiça, não é lei, e aí as 3 estão juntinhas, justiça, de amor e caridade. Prestem atenção, se nós fizermos qualquer coisa, até um bolo gostoso, sem justiça, amor e caridade, o bolo não sai legal. Desanda. O Haroldo Dutra fala que para o juiz isso é muito importante, porque dentro da justiça tem que haver uma parcela de amor e tem que haver uma parcela também de quê? De caridade, né? E aí eu propus o seguinte: a felicidade nesse planeta é possível? Pensem nos estudos. É possível a felicidade nesse planeta? Momentaneamente. Relativo ou absoluto? É lógico. Jesus falou que ia ser difícil, né? Mas também ele coloca o que para a gente? Viver em abundância. Se você pegar o dicionário e for ver o que é abundância, né, você vai ver que é uma palavra maravilhosa que todo mundo deveria ter na sua mente. Mas como ser feliz relativamente? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Como que a gente consegue, dentro de um lapso de tempo que pode ser maior ou pode ser menor, dependendo das escolhas que a gente faz, como nós podemos ser felizes? Mesmo com doença, mesmo sem dinheiro, mesmo com problema na família, mas como que a gente pode, não sei se aqui é a luz, como ser feliz relativamente? Aí me veio uma coisa na cabeça. Eu vivo num mundo material, provas e expiações. Já estão cansados de viver num mundo de provas e expiações? É só melhorar. É só melhorar que o trem abre o outro vagão para a gente, né? Mas como a gente ser feliz? E aí você vê que tudo nesse mundo tem regra. Tudo nesse mundo tem lei. Tem norma, tem padrão. Vocês concordam comigo? Se eu estiver falando alguma besteira, fale. Tem até hábitos. Tem gente que chega agora em casa e tem um hábito de como chegar em casa. Tira o sapato, vai logo direto para o banheiro, na hora, né? Cada um com sua lei dentro de onde você mora, de onde você trabalha. E aí eu pergunto para vocês, é justo eu não associar minha felicidade às leis propostas no mundo material com as leis espirituais? Não tem como você desassociar. Exemplo, passei agora, avancei o sinal, daqui a 2 dias chega uma multa em casa, eu vou estar feliz ou infeliz? Infeliz. Mas vamos continuar. É a resposta de $1 milhão. Mas a gente já chegou a uma conclusão. Existem leis para serem respeitadas, né? Isso já é um bom caminho. Será que com o cumprimento das leis naturais ou divinas seria uma alternativa? E quem pergunta para a gente? Jesus. Bem infantil, bem criancinha. Será que o segredo não está justamente em a gente cumprir as leis naturais ou divinas? Que o Livro dos Espíritos, a gente vai ver aqui, trata as duas leis como iguais, como quem é o criador de todas as leis. A lei da gravidade,
Caiu lá a maçã em cima da cabeça do Isaac Newton, é isso? A gravidade é obra de quem? De Deus. Agora na Artemis, né, o astronauta, o piloto da Artemis falou uma coisa maravilhosa, né? Que é bom ter Deus na Terra e bom ter Jesus também lá com eles. Você vê que coisa maravilhosa, né? Um lugar que o ambiente é científico, né? Tecnológico, né? Você poder falar de Jesus, falar de Deus, né? Ser ecumênico, né? Mas mostrando a sua espiritualidade. E aí a gente vai ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo que vem é: não vim destruir a lei. Ué, mas como que é isso aí? Como que faz o livro? Imagina a espiritualidade, né? Pega o capítulo 3 e bota esse nome, né? Ou será que foi tudo planejado? Ou será que eles se sentaram e falaram: agora vai o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos atrás? Como que é o Pentateuco? Mas esse Pentateuco deve ser antigo, né? Porque esse Pentateuco deve existir desde a eternidade de Deus. Você concorda comigo? Porque o Evangelho que se fala no universo todo. Eu até brinco. Se um dia a gente chegar em Marte, né, vai estar lá um marciano, de repente, né, e vai haver um convite para a gente orar junto o Evangelho de Jesus. Você imagina, então, do Cristo que seja Marte, né? Jesus é a Terra, né? Vocês concordam comigo que vai ter que haver um ponto focal, já que Deus é o Criador do universo, dos planetas, das estrelas? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Porque eu acredito que Deus, pergunta 13 do Livro dos Espíritos, a pergunta 1 é o que é Deus, a 13 diz que Ele é inteligência suprema do universo. Eu acredito nisso. Ok. Então, vamos lá, vamos analisar. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo: não vim destruir a lei. Que lei eram essas? Que leis eram essas? Que lei Jesus trazia dizendo que não ia destruí-las? Vocês concordam que seriam as leis dos profetas, dos seus diplomatas, que chegaram à Terra 1000 anos antes do Cristo? Davi, quem mais? Isaías, né? Esses homens que traziam dentro de uma linguagem atual, da época, da nossa intelectualidade, mensagens, mas mensagens já espiritualistas, para não dizer religiosas. Não veio a primeira, como que fala? Revelação. Primeira? Mosaica, lei mosaica? Mas a primeira revelação chegou numa época. A segunda revelação chegou em outra época. E a terceira revelação, em 1857, com o Livro dos Espíritos. Mas por que isso? Como é que eu ia falar no tempo de Moisés, né, sobre um assunto que eu não poderia entender? Não vim destruir as leis. Bacana aqui. Eu quero provocar, eu quero que você chegue em casa com raiva de mim, pegue o travesseiro antes de dormir e fale: Marcelo, porque eu quero isso. Por que o capítulo 1 é não vim destruir as leis? Podia ser o Cristo, capítulo 5. Mas não vim destruir as leis. Vamos embora, que senão o tempo passa rápido. Existe uma biografia que a gente estuda, né? Então eu estudei o Livro dos Espíritos para a terceira, está no Evangelho segundo o Espiritismo: amar o próximo como a si mesmo, instruções a lei do amor, o céu, o inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo. Quem já leu no céu e inferno, acho que é o item 31, as penas futuras segundo o Espiritismo, levanta a mão aqui para mim. Basicamente, então vocês confiam em quem levantou a mão, eu não quero passar de mentiroso. Quando a gente lê, posso andar? Eu gosto de andar. Quando a gente lê, o que a gente entende
das penas futuras segundo o Espiritismo. Que quando eu me afasto de alguma lei de amor, o que acontece comigo? Eu sofro. Ah, Marcelo, mas não é Deus? Não. No Antigo Testamento, né? No Evangelho, no Velho Evangelho, né? A gente vê muito assim, Deus falou com fulano, Deus falou com Moisés, Deus entregou. Gente, vocês acham que foi Deus? Ou vocês acham que foi um espírito de luz encarregado, até Jesus de repente, né? Mas a gente tem que começar a entender como que se falava no velho e como se fala no novo. Para a gente entender que quando a gente está na casa espírita, a gente tem uma organização espiritual que parece muito com a organização espiritual da outra dimensão. Quem lê André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, vai entender o quê? Gente, parece que quando eu desencarnar, eu vou estar indo para um lugar que tem cadeira, tem mesa, tem flor, tem planta. E tem. Tem ministério disso? Tem ministério, até tem ministro, mas ministro do bom, legal, né? Ministro bacana, né? Ufa, pelo amor de Deus, mas vamos lá. Mas vocês estão entendendo? Não tem segredo de um plano para o outro. Você simplesmente está renovando o seu corpo físico, você vai renovar novamente o teu conhecimento. Eu sempre brinco assim, quem acredita no mundo espiritual, né? Espírita, né? Só falta levantar os dois braços, ficar pulando na cadeira, né? Mas é verdade. Nós viemos de onde? De uma colônia espiritual? De um planeta? Sim, né? Concordam comigo ou não? Eu vim de um lugar que eu vou voltar para esse lugar. Mesmo que eu evolua e vá para um lugar acima, quem não gosta de rever amigos? E eles estão torcendo pela gente, a gente vê isso no André Luiz. Eles nos seguem. Né? Eu até brinco, meu anjo de guarda se chama Constantino. Vocês deram o nome ao anjo de guarda de vocês? Graças a Deus, porque quem não deu, que vergonha. Como é que vocês chamam esse fulano que está 24 horas no ar com você? As mulheres, bonecas, vocês davam nome? E por que anjo de guarda não? Aos homens, a gente dava nome às vezes aos bonequinhos, não dava? E por que não dar nome ao anjo de guarda? Ah, Marcelo, porque ele não me soprou na consciência. A pior coisa que pode acontecer quando eu desencarnar, eu chegar lá, ele chegar, se apresentar a mim, eu sou seu anjo de guarda, eu falar, ô Constantino. E ele fala, Marcelo, mas eu não sou o Constantino, eu sou o Manuel. É a única coisa que pode acontecer. Mas é isso, vamos continuar. É assim mesmo, gente, eu vou falando e vou... Livro A Caminho da Luz. Quem já leu? Ok. Aqui eu trago a importância da leitura que a gente faz em todas as épocas. Tem gente que pega livro espírita e fica lendo e às vezes fala assim, meu Deus do céu, está meio fantástico isso aqui, né? Emmanuel vai dizer assim, nesse tempo, quando a guerra formidável da crítica procurava minar o edifício imortal da nova doutrina, os mensageiros do Cristo, quem são os mensageiros do Cristo? Nós também, mas tem uns de maior valor, esses que escrevem, esses que escreveram coisas importantes, né? Presidem a redação dos textos definitivos, o Novo Testamento, o Velho Testamento, né? Com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Então, quando eu pego um livro, quando eu pego o Evangelho de João, o que está escrito ali não é por acaso. Quando eu pego um livro, A Caminho da Luz, quando eu pego a seleção Fonte Viva e leio Caminho, Verdade e Luz no seu prefácio, gente, aquilo ali foi cuidadosamente escrita
escrito para quê? Que tivesse uma mensagem importantíssima para todos nós. Não foi colocado por acaso, não. Tem que ter 25 páginas. Lembra no nosso tempo de colégio? Fazer uma redação de 3 páginas, né? Tu fazia cada parágrafo desse tamanho primeiro, né? E, no final você já estava escrevendo sobre a vaca e o gato, mas não tinha nada a ver com a redação. Não! No mundo espiritual não é assim, é tudo planejado, é programado. Sabe por quê? Porque eles sabem que na nossa evolução espiritual, nós vamos ler esses livros milhões de vezes. Imagina o Cristo que dizem que tem 4 bilhões, né, de anos, né? Só estou botando estatística aqui, eu não sei, mas dizem, né? Quantas vezes o Cristo já deve ter lido o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho? E melhor, chama Lucas aqui para a gente ler junto, chama João, meu querido João, né? Todo mundo tem ciúme do João, né? Chama o meu querido, o mais amado, meu Deus do céu, pessoal, foi Pedro, então, nossa Senhora. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando se abre um livro espírita, a gente está lendo um livro atemporal, para a eternidade, não é para acabar naquele momento. Não vim destruir as leis. Eu poderia falar das leis da reencarnação, eu poderia falar das leis das várias moradas da casa do meu pai, eu poderia falar da lei de comunicação de uma dimensão com outra. Vamos lá. E aí, no capítulo 7, o céu e o inferno, ele já começa com uma descrição maravilhosa que é a carne é fraca. Quantos aqui já falaram que a carne é fraca? Levanta a mão. Não mintam. Olha o nariz. Quantos já não falaram assim, mas a carne é fraca? E hoje a gente pode falar isso? Não. Né? Por quê? Porque a gente está estudando o céu e o inferno. Então está lá o quê? A carne é fraca. Quando a gente sabe que quem está me comandando agora é o meu espírito. Na nuvem. No local que Deus organizou para que o meu espírito ficasse. Não é a minha carne, não é o meu pulmão, meu coração, não é a minha consciência. Pelo contrário, o meu espírito é que está ativando a minha consciência para eu olhar para cada um de vocês. Eu sou espírito num mundo passageiro, material, que voltarei várias vezes quantas forem necessárias. Mas eu sou espírito. E é difícil às vezes você se entender com o espírito se você caminhar mais 100 metros e olhar esse mar maravilhoso que está ali na frente. Não é verdade? Mas eu sou espírito. Não tem nada de que a carne é fraca não, isso daí já foi tempo. A doutrina espírita, Luiz Teixeira, né? Aquele médico de Niterói, Teixeira, Raul Teixeira, obrigado. Raul Teixeira uma vez coloca, está no YouTube, né? Como é difícil ser espírita. E é difícil. Porque nós, olha só, nós trabalhamos com a lei de causa e... Ai meu Deus, é feio. De ação e... Ai meu Deus. Isso tudo se chama, sabe o quê? Aperta o cinto na cadeira. Consequência. O que você falar hoje terão consequências para o amanhã. E se for de amor, terão consequências amorosas. Se for de ódio, você imagina aquele povo do Oriente Médio ali, quantas reencarnações terão que vir? Porque você acha que uma mãe daquela, uma mãe uma mãe daqueles meninos que estão em guerra ali, não sentem pela morte por ter o filho na guerra? Você acha que ali aqueles soldados, um não chega e deve pensar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Essa guerra não é minha. Então todos sofrem, está lá no livro dos Espíritos, as guerras, né? É necessário.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Céu e inferno, eu queria chegar lá no Código Penal da vida futura. Pode ler para mim, por gentileza? É brincadeira, porque senão você vai falar assim, caramba, eu tenho que ir amanhã no Dr. Frederico, lá em Rio das Ostras, que é meu oftalmologista, né? Mas olha que bacana, lá no código vai dizer, o Espiritismo não vem, pois com sua autoridade particular, não tem autoridade particular dentro da doutrina. Formular um código de fantasia, olha, Saci Pererê, a muda sem cabeça, né? A sua lei do que respeita ao futuro da alma, ou seja, do encarnado, deduzida da observação dos fatos, pode resumir-se nos seguintes pontos. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de depuração e de imperfeição. E aí a gente cai no centro espírita e todo mundo fala assim, para onde eu vou? Primeiro que eu dei uma dica aqui, se eu saio da colônia A, eu devo voltar para a colônia A. Eu vou na rodoviária aqui, pego o ônibus para o Rio, depois eu volto para onde? Para a rodoviária daqui, é mais ou menos isso. Mas o estado de felicidade ou infelicidade naquele mundo depende das suas, do que você fez, dos seus atos. E aí depois ele vai dizer assim, a felicidade perfeita é inerente à perfeição. Quanto mais perfeito nós formos, nós seremos mais felizes. Mas por que, Marcelo? Vão acabar as guerras? Vai acabar o adultério? Vai acabar não obedecer pai e mãe? Não, porque eu vou entender cada vez melhor o que são as consequências para o nosso futuro. Por exemplo, Jesus, um Messias. Revista Espírita de 1868, mês de fevereiro, se não me falha a memória, está lá. Messias é um ser infalível. Quando ele encarna, ele é infalível nas ordens que recebeu do Pai. Para quê? Para trazer a mensagem do Evangelho naquele planeta que ele é o responsável. Isso é missão de um Messias, porque tem que ser muito puro, tem que ter uma moralidade muito alta. Para quê? Para exercitar o que a gente vê no Evangelho. Jesus devia ser um cara super feliz, gente, devia contar piada de romano, de grego, com certeza. Mas ele era feliz por ver o povo escravizado, as guerras romanas. Ele chega a um ponto em que ele é feliz, por quê? Porque ele compreende que aquilo ali tudo vai passar. Porque o Chico dizia o quê? Tudo passa. O maior guerreiro que você teve, hoje é um espírito maravilhoso. E é só a gente pegar a via sacra, né? Quem furou Jesus com a lança. Se você lê Brasil, Pátria do Evangelho, né? Você vai ver quem ele foi, responsável pelas navegações da Europa para o Brasil para descobrir a nossa terra, a Pátria do Evangelho. Tentando me lembrar o nome dele, é o nome de um relógio, de uma marca de relógio. Esqueci. Gente, Jesus disse, centavo por centavo será cobrado. Mas como assim, Marcelo? Como que ele sabe o centavo que eu tenho que pagar? Ele não sabe, é você que sabe. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde estão escritas as leis? A consciência. Então o bem e o mal está na minha consciência, não está? Quando eu desencarno, o que eu levo comigo? A sua casa ali? Meu carro? Não. Eu levo o que? A minha consciência. O bem e o mal que eu fiz.
Sabe, tem uma coisa tão interessante que eu digo assim, né? Eu acho que uma pessoa consegue guardar um segredo de uma atitude que ele fez negativa a vida toda. A vida toda. Mas ele não consegue esconder da consciência dele. E aonde vai estar o centavo por centavo? Na minha consciência. Pergunta 621. Ou seja, aonde há o julgamento? Na minha consciência, porque eu sei o que é o bem e o mal. E se alguém tem dúvida, aqui no Livro dos Espíritos fala o quê? Se você tem dúvida do que seja o mal e o bem, faz o seguinte: o que você quer que eu faça para você? Você quer que eu passe um Pix agora de R$1.000? Ou você quer que eu pegue uma agulha e fure a tua perna? Não, tem que perguntar, porque às vezes a pessoa pode falar o quê? Não, eu prefiro a agulha. Ué, tudo bem. Mas o bem e o mal é incorporado à minha evolução. Vocês estão entendendo aonde quer chegar a pergunta 621? Tem gente que acha que quando fala, onde estão as leis? Na sua consciência, né? Acha que o Pentateuco está escrito na nossa consciência. Não, gente, é uma coisa muito mais realista, muito mais pragmática. Eu luto contra o mal, trazendo sempre o bem. Livro dos Espíritos, o que fala? Não adianta só não fazer o mal, tem que fazer o quê? O bem no seu máximo. No seu máximo. Não é no máximo dele, é no seu. Porque se eu não fizer o bem, vão fazer o mal por mim. E não é verdade que a gente vê hoje? Alguma pergunta? Vamos entre amigos. Nesse caso tem que ser o bem, né? Aí é por isso que eu fiz igual Jesus faz, né? O que queres que eu faça? Pessoal, vamos lá. Com essa alegria, vamos meter bronca. A felicidade perfeita é inerente à perfeição. E aí aquilo que eu vou colocar aqui, toda imperfeição é ao mesmo tempo causa de sofrimento e privação. Ah, Marcelo, eu estou sofrendo. Quem é culpado? O livre-arbítrio é seu. Não, mas ele mentiu para mim. Mas o livre-arbítrio é seu. É isso que a gente tem que entender na consequência de ser espírita. A carne não é fraca. E aí no capítulo 1 vai dizer: não vim destruir a lei. E é interessante que ele coloca assim, né? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Gente, ele mandou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Mas do jeito de Jesus, trazendo o amor no que os profetas falaram. E aí ele vai continuar, né? Porquanto em verdade vos digo, Jesus postava, né? Em verdade vos digo. Amém, amém, em verdade vos digo, né? Mas cumpri-lo, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste uma única iota e um único ponto. Iota, a menor letra do alfabeto grego, né? Mas aqui tem uma outra mensagem maravilhosa. Vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. É interessante, é um ciclo, né, que ele coloca aqui para a gente, né? O céu e a terra. O céu e a terra. O que está parecendo isso para vocês? Encarnação. Eu acho, a minha análise, tá? Minha humilde análise. Só que ele não poderia dizer ali, ó, o negócio é o seguinte, nas reencarnações, não dava, né? Não dava. A Barça, né? Você lembra quando a gente... Vocês não pegaram isso, mas aí, pô, ter coleção da Barça era uma coisa assim, maravilhosa, era um presente de aniversário. Não era? Era a Barça e tinha uma outra. Meu Deus, como eu estou esquecido, gente, como eu estou ficando velho. Legal, Mateus, aqui, por isso que eu trouxe, não vim destruir a lei. Aí lá,
ele coloca a aliança da ciência e da religião, coisa que não existe ainda. Né? Tem cientistas que não incorporam a espiritualidade nas suas pesquisas. Né? E aqui ele vai dizer o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A inteligência, a ciência proveniente da intelectualidade, a religião proveniente da intelectualidade também. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tá, concordam? Legal. Eu vou ter que andar mais rápido. Tendo, no entanto, essas leis, olha só, não é o Marcelo que está falando, hein? É Kardec, pelo amor de Deus, tá? Não tendo essas leis no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender destruição da sua própria obra. Está estudando integral, derivada, está estudando genes, está estudando o que for, é uma lei, essa lei é de Deus. Não há vácuo, não há acaso para a ciência no universo também, gente. E às vezes a gente fica achando que a única lei que vale para a gente são as leis morais. Quando eu pego um carro e falo assim, vou daqui ao Rio 1h30, entro numa curva a 160 km por hora, capoto, desencarno, chego no mundo espiritual reclamando, quem fez aquela curva, a tangente daquela curva. Gente, ninguém falou para você sobre as leis de centrífugas, da tangente. Suicídio. Dentro do nosso planeta, para cada planeta uma gravidade. Não é assim que a gente aprende? A gravidade de Marte é diferente, a gravidade da Lua. Então, por que o fluido universal vem, mas depois o fluido vital é para cada tipo de morada? Porque cada tipo de morada tem um respectivo tratamento científico e moral. E aí ele vai colocar assim: são chegados os tempos, meu Deus do céu, 1863, né? São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra, marchando combinadas, se prestarão um mútuo concurso. O que Kardec colocou? Kardec falou uma vez assim: entre a ciência e o experimento, você fica com quem? A ciência. Porque ele estava vendo a doutrina espírita no futuro, quando alguém vai falar assim, meu Deus, tinha uma doutrina espiritualista que falava das dimensões, tinha uma doutrina espírita que falava que a matéria, ela desagrega, mas o corpo espiritual não. Eu preciso da ciência. Tem alguma professora ou professor aqui? De biologia. Exato, você precisava comprovar aquilo para que o aluno entendesse. E é isso que Jesus quer dizer para a gente. Quanto mais eu respeitar a lei natural e quanto mais eu respeitar a lei moral, mais feliz eu sou. Mas são as duas juntas. Vamos ver um pouquinho mais na frente. Capítulo 1, características da lei natural, lei divina natural. O primeiro capítulo da terceira parte, como a senhora falou. Olha a pergunta: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Lei natural da natureza, da maçã que cai, da água que escorre sempre em gravidade, da nave quando
ela é lançada, ela tem que ter 3 estágios, uma potência do foguete máximo para gerar velocidade, para poder sair da órbita terrestre. Que bacana! Isso é ciência, mas é Deus. O que se deve entender por lei natural, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz porque se afasta dela. Lei divina ou natural. E é isso que eu quero mostrar para você. Cada vez que eu entendo mais as leis de Deus, mais feliz eu sou. 617. Quais os objetivos das leis divinas? Quais objetivos as leis divinas visam, né? Elas se referem a alguma outra coisa além da conduta moral? Então vamos lá. Eu quero falar sobre biologia. Então ela fala mais também de biologia ou só fala de coisas morais? Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda a alma e as pratica. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas, cujo estudo é do domínio da ciência. Hoje, quando eu estudo espiritismo, por exemplo, a gente está lá no livro do André Luiz, nos domínios da mediunidade, né? Acho que é o capítulo 16 ou 17, está falando sobre materialização. Como que eu hoje sou um espírita, vou estudar materialização sem saber o que é o ectoplasma? Sem saber o que é o fluido A, o fluido B e o fluido C, que se interligam e formam um ambiente propício para uma materialização. Dr. Paulo Frutuoso, alguém aqui acompanha? Puxa vida, que maravilha, gente! Vocês estão entendendo como que a coisa avança? E ele é o quê? Ele é um mensageiro da espiritualidade, trazendo para a gente o quê? Um novo conhecimento da ciência. Todo mundo aqui também, então, deve ter visto sobre a ciência do futuro, como vai ser. A glândula pineal do médico, ela vai cada vez ser mais pura, porque o que ele vai ver cada vez mais a alma e não o corpo físico. Vamos lá, gente, vamos lá. E aí, é bacana que alguém vai dizer assim: ah, Marcelo, mas os espíritos não estavam falando nada de materialidade no livro dos espíritos. Olha essa pergunta, por favor, e olha a resposta. A regra do bem e do mal, que poderíamos chamar de reciprocidade ou de solidariedade, você vê, né, o bem e o mal para nós sermos solícitos, né? Não pode se aplicar a conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro, ou seja, como aplicar o bem e o mal para mim mesmo? Olha o que o Espírito responde. Quando vocês comem demais, parou. Que é isso? Está aqui. Quando vocês comem demais, isso faz mal? Eu não tenho mais a vesícula. Estou sendo convidado para dia de São Jorge para uma feijoada à noite. Eu não sei o que eu vou fazer. Pois bem, todo mundo respondeu conscientemente, né? Quando vocês comem demais, isso faz mal? Pois bem, é que Deus vos dá medida daquilo de que precisam. Quando a ultrapassam, são punidos. E aí, como é que nós somos punidos? Na respectiva lei que nós desrespeitamos. Como ser feliz? Relativamente. Cumprindo as leis de Deus, só que a lei de Deus não é só a inveja, o ciúme, né? A lei de Deus está
O que você está se alimentando? A minha alimentação é bem saudável. O que você está pensando? Sempre positivo. O que você está agindo? É isso. Olha essa pergunta. Seu carro está com a manutenção bacana? Não tem carro. Mais ou menos. Mas foi bom porque o nosso corpo é o templo de Deus. Aí a pessoa tem um infarto, aí alguém fala assim, meu Deus do céu, meu Deus, por quê? Ele estava indo no cardiologista? Como que estava o entupimento das veias? Está entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, eu tenho que terceirizar uma culpa. Porque eu só entendo as leis de Deus, as morais, eu não entendo que tudo que está no universo são leis de Deus. Pô, faltam 11 minutos, não vai dar tempo. E aí eu fui na inteligência artificial. Alguém já conversou com a inteligência artificial sobre espiritismo? É um maior barato. Você faz as perguntas, vai fazendo as perguntas, mas aquelas mais sensíveis, ele não consegue responder. As de sentimento, ele não consegue responder. Mas ele botou lá: amor, justiça e caridade formam no espiritismo a 11ª e mais importante das leis morais. Porque lá está escrito o quê? Que de todas as leis que estavam lá, as 10, porque o primeiro capítulo fala sobre a diferença, que não tem diferença, da lei natural com a lei divina. O resto são outras leis, né? Que resume todas as outras e representa o caminho para o progresso espiritual. Eu não posso separar amor, justiça e caridade. Porque a justiça que eu faço tem que ter amor e tem que ter caridade. O amor que eu tenho tem que ter justiça e tem que ter caridade. Vocês desculpem, eu posso tratar uma pessoa da mesma forma que eu trato o outro, quando o outro só faz o bem e o outro só faz o mal? Eu tenho que ter a mesma regra? Não, porque existe uma coisa chamada justiça. Mas nessa justiça tem que ter amor. E dentro desse amor, a divina providência vem e arrebenta os portões da caridade. Deus é muito bom, não é? Você não fez assim, ninguém viu. Vamos refletir um pouquinho. Vocês estão entendendo aonde a gente está? Em que planeta que a gente vive? Aí eu pergunto assim: vocês acreditam na casualidade? Não. Nada por aqui. Graças a Deus. Não tem, gente. O Marcelo não tem. O Marcelo, meu passarinho, não tem. Não tem. Não tem, foi sem querer e a carne é fraca. Não tem. Vamos escolher outra. Interessante, né? Como é importante as duas asas de Emmanuel, né? Uma do conhecimento e outra do amor. Batendo juntas. Por isso, quando o presidente fala no estudo, como o estudo é importante? Como o estudo, ele alavanca a minha intelectualidade. Nós vemos aqui, esse é um outro fator que o espírito às vezes não leva em consideração. Em cada reencarnação eu me torno mais inteligente. E que é com essa inteligência que eu consigo resolver os meus problemas. Einstein falava, né? Quando eu entro num problema, eu sou um. Quando eu saio do problema, eu sou outro totalmente diferente. E tem gente ainda que aprende tanto que fala assim: esse eu já conheço, não entra. Justiça. A justiça é o respeito pelos direitos de
cada um e busca o bem comum. Não adianta fazer justiça egoística. Não adianta. Porque lá na terceira parte está dizendo que existe uma lei da sociedade. Nós somos para viver assim, ó, juntinhos, um olhando para o outro. Porque aí a gente testa toda a nossa caridade, a nossa justiça, o nosso amor. Há 3 anos atrás você me julgava de um jeito. Hoje em dia você não me julga mais daquele jeito. Pelo que você passou, eu não sei, mas você passou muitas coisas na vida que mostrou o quê? Que nós somos frágeis. Todas aqui somos frágeis. Eu posso estar dando essa palestra aqui, bater ali na esquina, e vocês vão ver o Marcelo com raiva. O Marcelo ainda vai ter que aprender. Mas aquele sofrimento ali vai me ensinar. Porque as provas e expiações são exatamente para isso. Caridade. A caridade é o complemento da lei de justiça e o amor em ação. É a caridade. E qual é o nosso lema? Fora da caridade não há salvação. É o nosso lema, está ali, ó. Inteligência artificial, a caridade é o complemento da lei de justiça e do amor em ação, conforme definida por Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí, para terminar, pergunta 886. Vou fechar nessa. Tinha mais coisa, mas acho que... Vamos na questão 886? Posso andar? Pode? Vamos na questão 886. Né? A gente passou pela 621, fizemos um aprofundamento bacana. E agora a 886. Olha a pergunta do Kardec. Kardec devia ter não só a esposa dele, mas mais alguém do lado, assim, né? Olha a pergunta do Kardec. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Ele espremia, né? Eu vou repetir, vocês completem para mim. Se puder, em voz alta, para me acordar. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus entendia. É como Jesus entende, não é como você entende, não é como eu entendo, mas é como Jesus entende, gente. Vocês estão entendendo? Nos estudos, presidente, eu tenho que ir nas vírgulas. Eu tenho que procurar no dicionário palavras. Porque se não tivesse ali como Jesus entendia, seria o quê? Como você entende, como você, mas ele está trazendo a responsabilidade para ele. Ele mata no peito. E diz assim: eu entendo que a palavra caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Presidente, vou terminar nessas 3, juro. Tá legal, pessoal? Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe o que é benevolência, indulgência e perdão. Eu não sabia. É o famoso BIP, né? BIP, a BIC da caridade, você troca perdão. Eu ando sempre com a BIC, né? Ou com BIP. Eu fui do tempo do BIP. Meu gerente ligava, meu Deus, quando eu vi, eu tremia. Doutor Jair Otero. Como é que ele entendia? Aí, eu vou pegar aqui o mouse. O que é benevolência? Vamos aprender. Chega em casa, abra um livro dos Espíritos e depois dá uma checada, que eu vou ter que andar rápido aqui, tá? Benevolência é a qualidade de ter boa vontade. Tenha ânimo, Jesus não falou isso para a gente? Tenha ânimo, um bom ânimo para com os outros. Ai meu Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e
Para com os outros, a disposição de desejar e fazer o bem. Fazer. Não é ser bem. Sabe aquele que agrada a todo mundo? Não. Fazer o bem, fazer amigos, manifestando-se com tolerância, compaixão e altruísmo. Para mim já está ótimo isso. Mas Marcelo, eu vou falar de mim. Eu não sou isso, benevolente dessa forma, mas tem que aprender a ser. Ah, Marcelo, mas é muito difícil. Ah, meu Deus do céu, eu tenho uma triste notícia para te dar. Porque quanto mais você achar difícil, você não vai progredir. E aí você vai se encontrar comigo nesse planeta de provas e expiações, e nós dois vamos chegar na fila da reencarnação. Imagina, a fila da reencarnação, né? Estamos lá, né? Deve ser assim, né? Cada um com seu bilhete, né? Presidente lá, eu um pouquinho mais atrás assim, né? Aí, presidente, mas você vai para onde? Vou para a Terra. Ah, não, presidente. Vou lá para perto de Rio das Ostras, eu também. O que faltou? Nós estamos indo para o mesmo lugar ainda. A palavra difícil, ela deve ser trocada por uma palavra chamada complexa. Benevolência é complexo. Mas se eu ficar só na leitura, eu não desenvolvo a ação. É por isso que eu tenho que entender. Sabe aquela pessoa que mais te irrita? Se aproxima dela. Então, você não quer aprender? Se aproxima daquela pessoa. Nem que seja para dizer um bom dia, boa tarde, boa noite. Já teve o primeiro contato. A reencarnação já maravilhosa, né? Tem muita gente que fala, essa reencarnação deu tudo errado, não deu nada. Eu cheguei para o meu inimigo e falei assim, bom dia. Da próxima vez ele vai vir na minha família. Talvez com minha mãe. Só um hipotético. Vocês estão entendendo? Aí, ele vai dizer que é indulgência. Casa espírita a gente fala tanto em indulgência, meu Deus. Tanto em indulgência. Indulgência significa o quê? Clemência. Tem filmes aí que a gente vê a pessoa antes de morrer queimada, degolada. As pessoas pedem o quê para aquela pessoa? Clemência. E o rei virava as costas. Mal sabia ele que eles iam se reencontrar, né? Perdão e tolerância para com os erros alheios, sendo a qualidade de quem desculpa ou tem facilidade em dissolver os outros. Todo mundo aqui cometeu algum errozinho nos últimos 30 dias? Com certeza. Mas se arrependeu, se arrependeu? É aí que está o negócio, aí que está o bacana. A evolução, presidente, já estou acabando, está exatamente nisso. Eu erro, mas eu chego em casa envergonhado. Me dá a vontade de chegar e desabafar e, meu Deus, para que eu fiz aquilo? Gente, isso daí já é um progresso maravilhoso. Isso é indulgência. E finalmente, essa aqui é perdão. Complicado, complexo. Perdão é o processo intencional e voluntário, parte de mim, pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimento e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Mas o que é o criminoso? Porque ele me chamou de chato? Porque ele não me deu bom dia? Isso é ser tão criminoso? Pensem bem, eu às vezes faço amizade com os outros porque o outro não olhou para mim. O outro estava com problema, nem sabia o que fazer naquela hora e você acha que foi para você. Atitudes em relação ao ofensa, deixa de lado as emoções negativas,
como a vingança, como uma capacidade aumentada de desejar bem ao agressor. Olha, para finalizar, já até eu aprendi uma coisa nas leituras, principalmente do Manuel Filomeno de Miranda. Lá na casa a gente tem o estudo do André na quarta e temos Manuel Filomeno de Miranda na sexta-feira. Quando eu desencarnar, eu vou desencarnar do jeitinho que eu sou. Fisicamente não, talvez não, mudança até espiritual, mas na consciência. Se eu gostava de beber, eu vou chegar lá no mundo espiritual querendo um barzinho, lógico. Quando eu desencarno, asas não vão surgir nas minhas costas. Nenhuma aura bonita, brilhante, vai ser levantada. Eu vou ser igualzinho eu sou. E aí eu peço muito cuidado a mim, principalmente a todos, cuidado com a vingança. Porque às vezes eu trato uma pessoa tão má que eu levarei o sentimento de vingança. E o que a vingança, ela edifica? Uma obsessão. Então que eu possa nessa noite hoje ter colocado um pouquinho mais de conhecimento para todos nós. Muito obrigado aos desencarnados também, que eu esqueci de agradecer aos desencarnados a presença, né, no começo, e que todo mundo tenha muita paz, respeitando as leis. Beijo no coração de vocês. Prece já direto? É isso. Vamos fazer essa prece maravilhosa, né? E vamos levar esses fluidos da casa para nossa casa. Combinado? Quando a gente entrar hoje na nossa casa, a gente fala assim: entrem vocês primeiro. Não tem problema se o vizinho ver, vai achar que é maluco, mas não tem problema. Entrem vocês, abençoa a minha casa. Gente, vamos agradecer a Deus, ao nosso Criador, a Jesus, nosso modelo e guia, por essa noite que tivemos oportunidade de nos reunirmos em seu nome, para que pudéssemos estudar um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina que muda o conceito de viver do espírita cristão. Vamos agradecer a esses nossos amigos invisíveis da casa, o nosso anjo de guarda, os protetores da minha casa, por todo esse apoio, motivação que eles me dão a cada dia que eu abro meus olhos de manhã e eles tocam a corneta e falam: pula da cama, Marcelo. Vamos agradecer a essa generosidade desses nossos amigos. Vamos agradecer a benevolência, a indulgência e o perdão que Ele tem para comigo e para com todos nós. Vamos agradecer o amor de avô e neto, coisa maravilhosa. Que Deus eternize o amor entre famílias, o amor entre amigos e o amor entre aqueles que ainda não são meus amigos conquistados, mas um dia serão. Assim, com muita alegria, pedimos permissão para darmos como finalizado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.